gente, Nelson Paysandu, Johnny River, tocando na Rádio do Mensageiro. Você sabe qual é a vantagem de você ouvir uma rádio que não tem vínculo nenhum com propaganda, com empresário? Sabe qual é a vantagem? É que você não ouve mentira. Porque eu não preciso botar na programação mentira, porque eu não estou sendo sustentado por ninguém. Ó, vamos repetir aí o Johnny River, Do You Wanna Dance? Quem lembra dessa época? Anos 60, 70. Isso é a rádio, tá? A vantagem da rádio, da minha rádio, não é vantagem, né? É a verdade. É porque eu pago a plataforma onde eu tenho a rádio. Minha rádio é uma rádio web, não é uma rádio FM nem AM, ela é web. A rádio FM geralmente tem um limite de alcance, né? Rádio AM, FM. Apesar de que agora com a internet as rádios estão tudo indo para o mundo inteiro, que nem a minha rádio vai. A minha rádio ela vai para o mundo inteiro, porque ela está na internet. Então um esquimó lá no Alasca com um computadorzinho e está plugado na internet, ele consegue me alcançar. Entendeu? Então como eu resolvi, eu tentei de tudo que é maneira nessa seita aí, tentar pregar a palavra do Senhor, porque ele pede isso, ele fala, né? Ele fala que é do bom grado dele você pregar a palavra. Então eu tentei tudo que é maneiro nessas seitas diabólicas que tem aí, que eu frequentei todas elas, mas nunca tive oportunidade. Agora com a internet o Senhor me clareou e eu chego onde eu quiser. Por isso é que estão querendo restringir a web, a internet. Entendeu, gente? Então, a minha rádio está no ar. Procura, vai no meu YouTube, que o link está lá. Meu YouTube é Nelson Paysandu. Paysandu com Y. A rua é com I. Meu nome é com Y. 2 S. Paysandu. Nelson Paysandu. Lá você vai entrar, vai se inscrever no canal e vai estar o link da rádio lá, é só clicar. Aí vai abrir a opção de você baixar o aplicativo, que ainda não está no aplicativo da rádio. Baixa o aplicativo, porque dentro da plataforma é doação, é dízimo, é aquela velha blá blá blá, né? De dinheiro. Eles querem dinheiro, mas infelizmente eu tenho que botar minha rádio numa plataforma. E eles pegam carona e pedem as rádios que tem, são muitas rádios que tem na plataforma, e rádio cristã, igual a minha é cristã. Aí eles pedem, mas a rádio, a minha rádio mesmo, ó. E com ele, Deus nos dá mais uma chance de recomeçar na presença dele. Olha. Talvez você tenha acordado hoje com o coração apertado, precisando ouvir algo. Deus mandou para vocês aí, ouve aí, ó. Pois eu quero te dizer, você não chegou aqui por acaso. Essa oração é para você que deseja começar o dia com paz, força e direção do Espírito Santo. Você que tá, e eu já te peço algo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o que Deus vai ministrar hoje vai renovar o teu ânimo e fortalecer a tua fé como você precisa. Se você crê que Deus fala através de pequenos detalhes, esse vídeo é um deles. Antes de continuarmos, já aproveita. Deixa o teu like para que essa palavra alcance. Isso não está na minha rádio não, gente. Isso aí, isso não está na internet, não. Está na minha rádio, que eu colo na internet, eu pego bastante coisa e boto na rádio. Olha o que Deus mandou aí, ó, o Espírito Santo, gente. Olha aí, para não perder nada.
porque cada oração é uma oportunidade de sentir Deus falando contigo. Agora respira fundo, se concentra, porque nós vamos juntos na presença de Deus declarar que este será um dia diferente. Vamos orar. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele começou apontando para o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Mateus Senhor. 6:9. Essas palavras, Pai nosso, simples gente, à primeira é a vista, oração carregam uma mais profundidade que importante transforma que tem qualquer no manhã. universo. Não é apenas próprio uma Senhor que formalidade nos religiosa, ensinou. não é um ritual vazio. Essas Um seitas aí chamado não à oram, Pai consciência, nosso. um lembrete de quem Deus é e de quem nós somos diante dele. Antes de qualquer pedido, antes de abrir a boca para apresentar nossas necessidades, Jesus nos convida a levantar os olhos, a ajustar o foco e a colocar Deus no centro de tudo. Santificar o nome dele é mais do que pronunciar reverência. É um ato de entrega e realinhamento. É dizer: Senhor, ainda que meu mundo pareça desmoronar, ainda que as circunstâncias ao meu redor tentem gritar mais alto que a tua voz, eu escolho começar este dia reconhecendo que tu és santo, soberano e digno de toda honra. Quando essas palavras saem da nossa boca logo ao amanhecer, é como levantar um escudo espiritual contra tudo que tenta nos enfraquecer. É como se o coração cansado e às vezes inquieto respirasse fundo e dissesse: eu sei quem tenho crido. Essa declaração não apenas muda a forma como vemos o dia, ela muda quem nós somos dentro dele. Porque quando lembramos da santidade de Deus, o caos interior perde a força. As tempestades silenciosas que ninguém vê começam a se acalmar. As pressões diárias que pesam nos ombros parecem mais leves diante daquele que tem todo o poder. É como se, ao santificar o nome de Deus, colocássemos cada peça da vida de volta no lugar certo. Ele no trono e nós, rendidos diante dele. E por que Jesus começou justamente assim? Porque ele sabia que a forma como iniciamos nosso dia define todo o resto. Quantas vezes você já acordou e a primeira coisa que viu foi uma preocupação, uma notificação no celular, uma conta a pagar, um problema que ficou de ontem? Mas aqui está a sabedoria divina. Antes de olhar para baixo, antes de se afogar nas urgências, olhe para cima. Pai nosso que estás nos céus. Essa frase é como um despertar da alma, lembrando que há um céu que governa sobre tudo o que está na terra. Santificar o nome de Deus ao acordar é como abrir as janelas da alma e deixar a luz entrar. É tirar a poeira do coração e começar o dia respirando fé em vez de medo. É um ato que não depende de como você se sente. Às vezes você acorda cansado, abatido, sem vontade de orar. Mas é justamente nesses dias que você mais precisa pronunciar essas palavras. Porque, ao dizer, santificado seja o teu nome, você não está apenas descrevendo quem Deus é. Você está lembrando a si mesmo de que Ele está acima de tudo. E o mais lindo é perceber que quando Jesus nos ensinou essa oração, Ele não disse, meu Pai. Ele disse, Pai Nosso. Isso quebra a barreira do individualismo e nos lembra que fazemos parte de algo maior. Não estamos sozinhos. Essa oração nos conecta a todos os filhos de Deus ao redor do mundo. De manhã, enquanto você ora em silêncio no seu quarto, há outros filhos em outros lugares também, chamando pelo mesmo Pai. Isso nos dá um senso de família espiritual, de pertencimento, de unidade. É um lembrete poderoso. Se Ele é nosso Pai, então somos irmãos. E se somos irmãos, então não estamos sozinhos, nem quando parece que estamos. E é justamente nesse reconhecimento que nasce uma força sobrenatural para enfrentar o dia. Quando você começa declarando a santidade de Deus, as vozes da ansiedade se calam. É como se o céu respondesse à sua alma, eu estou aqui, eu continuo sendo Deus, nada fugiu do meu controle. É por isso que essa simples frase é um escudo.
Porque quando você a diz com fé, não há notícia ruim, não há medo, não há agenda cheia capaz de roubar a paz que ela traz. Logo depois, Jesus continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é outra chave poderosa para iniciar o dia. Antes de pedir o pão, antes de buscar livramento, ele nos ensina a alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Quantas vezes começamos o dia cheios de planos, cheios de agendas, querendo que Deus apenas abençoe o que já decidimos. Mas aqui está o segredo. Quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo: Senhor, eu abro mão do controle. Dirige meus passos, porque os teus caminhos são mais altos que os meus. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que quem vê o fim desde o começo sabe guiar melhor do que nós que vemos apenas um palmo à frente. Quando você acorda e entrega o dia nas mãos de Deus, você tira de si um peso que nunca foi seu para carregar. É como entregar o volante a um motorista que sabe exatamente para onde está indo. Você descansa no banco ao lado, sabendo que mesmo que a estrada tenha curvas inesperadas, ele continua firme no controle. Essa entrega diária muda tudo, porque quando você decide que a vontade de Deus é melhor que a sua, até os imprevistos se transformam em caminhos de cuidado. E então, Jesus nos conduz a uma dependência prática. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase é tão simples, mas tão poderosa. Ela nos lembra que Deus não nos chamou para viver com medo do amanhã. Quantas vezes carregamos preocupações antecipadas? Pensamos nas contas do mês que vem, nos problemas que ainda nem chegaram e acabamos sufocando a paz de hoje. Mas Jesus nos ensina a pedir apenas pelo pão de hoje. Isso não é falta de planejamento, é confiança. É acreditar que aquele que não falhou ontem também não falhará amanhã. Quando você começa seu dia com essa oração, você está declarando: Senhor, eu não preciso de tudo agora. Eu só preciso do suficiente para hoje. E eu confio que amanhã o Senhor estará aqui de novo. Essa confiança diária é como um maná no deserto. Caía apenas para o dia, mas nunca faltava. E o mesmo Deus que alimentou Israel é o que cuida de você agora. Depois, Jesus toca em algo profundo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Logo pela manhã, ele nos lembra que precisamos começar limpos. Carregar o peso do passado é como tentar correr com correntes nos pés. Perdoar e ser perdoado é libertador. Quantas vezes acordamos ainda lembrando de feridas antigas, palavras que machucaram, erros que cometemos? Essa parte da oração é como um banho na alma. Quando você libera perdão e recebe o perdão de Deus, você começa um dia leve, sem nada pendente entre você e Ele. E então, como um pai que cuida, Jesus nos leva a pedir proteção. Não nos deixes cair em tentação. Olha o paçoca aqui, gente. Tá ouvindo? Essa frase é como um abraço divino logo cedo. Antes mesmo de sair de casa, você já pede que Deus te guarde, que te livre das armadilhas que você nem vê, que fortaleça suas fraquezas e feche as portas erradas. Perceba como essa oração é completa. Ela começa no céu, desce à terra, toca nosso coração, nossas necessidades, nossas relações e termina blindando nosso caminho. Jesus não nos deixou apenas palavras bonitas. Ele nos deu um modelo perfeito de como alinhar o coração todas as manhãs. E quando você ora assim com sinceridade, algo muda. Não é apenas religião, é relacionamento. É olhar para o Pai e dizer: eu preciso de Ti mais do que do ar que respiro. É começar o dia não com medo, mas com fé. Não com pressa, mas com paz. Não com dúvidas, mas com a certeza de que aquele que está nos céus também está presente na sua rotina.
no seu trabalho, na sua casa, cuidando de cada detalhe. Então, todas as vezes que o sol nascer, que o despertador tocar, que a mente quiser se encher de preocupações, lembre-se dessas palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Elas não são apenas uma oração, são um convite para começar o dia olhando para cima, antes de olhar ao redor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Hoje nós levantamos nossos olhos a ti, reconhecendo que tu és Deus acima de tudo. Declaramos que o teu reino venha sobre nós, sobre nossa casa, sobre cada decisão que tomarmos. Seja feita a tua vontade, ainda que não entendamos os caminhos. Confiamos que eles são melhores que os nossos. Senhor, dá-nos hoje o pão necessário, a provisão que sustenta, a paz que acalma, a força que levanta e a fé que não vacila. Perdoa nossos erros e ensina-nos a perdoar como tu nos perdoaste. Livra-nos do mal, guarda-nos das armadilhas, protege nossa mente e nossos passos. Aleluia. Que teu Espírito nos guie do amanhecer ao anoitecer, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Logo depois, Jesus nos leva ao chão da vida. Acabou. Acabou, aí deu pane aqui. Será que acabou a internet? Não, estou com internet ainda. O que será que aconteceu? Hein? Será que é o Senhor agindo aqui que eu não quero mais? De Deus, confiando que Ele sabe exatamente do que precisamos e no tempo certo em que precisamos. Quando Jesus nos ensina a orar dessa forma, Ele não está apenas falando de alimento físico, mas está nos chamando para um estilo de vida onde cada dia é sustentado pela mão do Pai. Essa oração nos lembra do maná no deserto. Deus alimentou o povo de Israel durante 40 anos, enviando pão do céu todas as manhãs. Mas havia uma condição: não era para guardar para o dia seguinte, porque se guardassem, estragaria. Por que Deus fez isso? Para ensinar dependência. Para mostrar que cada amanhecer traria uma nova provisão e que eles precisavam confiar dia após dia. Assim também é conosco. Quando dizemos o pão nosso de cada dia nos dá hoje, estamos dizendo: Senhor, eu não preciso ter tudo resolvido agora. Eu só preciso do suficiente para hoje e confio que amanhã o Senhor estará aqui novamente. Quer um conselho? Tenha um vira-lata. Essa é a essência dessa frase. Melhor coisa Ela nos que tem. chama a abandonar a ansiedade pelo futuro. Quantas vezes acordamos já pensando nas contas do mês, nos problemas que ainda nem chegaram, nas incertezas que parecem nos sufocar? Mas essa oração é um escudo contra essas preocupações. É como se Jesus dissesse: não carregue o peso de amanhã hoje, viva um dia de cada vez. E essa não é apenas uma sugestão, é uma direção. Em Mateus 6,34, ele mesmo reforça: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando vivemos assim, algo muda dentro de nós. A fé começa a ocupar o lugar que antes era da ansiedade. É como se nossa alma respirasse mais leve. Porque o pão de cada dia não é apenas o alimento físico que sacia a fome. Ele representa tudo aquilo que precisamos para viver bem. Paz na mente, força para enfrentar desafios, sabedoria para tomar decisões, coragem para avançar, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. Cada manhã traz a oportunidade de dizer: Pai, eu não preciso de tudo agora.
Eu só preciso de ti hoje. E a Bíblia nos dá inúmeros exemplos dessa provisão diária. Pense em Elias. Após desafiar os profetas de Baal, ele fugiu para o deserto, exausto e com medo. Debaixo de uma árvore, pediu para morrer. Mas Deus enviou um anjo que lhe trouxe pão e água, dizendo: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Elias não recebeu tudo de uma vez. Ele recebeu o suficiente para aquele dia e com aquilo foi renovado. É assim que Deus trabalha. Ele nos dá a porção exata que precisamos no momento certo. Ou olhe para a multiplicação dos pães e peixes. Havia uma multidão faminta e tudo o que havia eram 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou o pouco que tinham, agradeceu ao Pai e alimentou todos até se saciarem. E ainda sobraram 12 cestos. Essa cena mostra que quando entregamos a Ele nossa confiança, até o pouco se torna mais que suficiente. É por isso que quando oramos o pão nosso de cada dia, estamos declarando fé não no tamanho do que temos nas mãos, mas no poder de quem multiplica. Essa dependência diária também nos ensina humildade. Vivemos em um mundo que valoriza a independência e autossuficiência, mas Jesus nos chama a reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Cada respiração, a cada batida do coração, cada pequeno detalhe da vida vem dele. Ao pedirmos pelo pão de hoje, estamos confessando que tudo o que temos vem das suas mãos. Isso nos protege da soberba e nos aproxima mais do Pai. E como precisamos dessa lembrança? Quantas vezes acordamos e já somos bombardeados por notícias ruins, pressões do trabalho, desafios familiares? O medo tenta se instalar logo cedo, como uma voz sussurrando: e se faltar? E se não der certo? Mas essa oração é um ato de guerra contra essas vozes. Ela cala a ansiedade e traz à memória a verdade de que temos um Pai que cuida. Jesus mesmo disse em Mateus 6:26: olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essa pergunta é um golpe direto na nossa incredulidade. Se Deus cuida das aves, como não cuidará de você? Essa é a base dessa oração. Quando você dobra os joelhos pela manhã e diz essas palavras, está se lembrando de quem Deus é, o provedor fiel, aquele que nunca falha, o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse pão não é apenas para suprir necessidades externas, mas também internas. Às vezes, o que mais precisamos não é de dinheiro, mas de paz. Não é de respostas rápidas, mas de força emocional para suportar o que estamos vivendo. Quantas vezes já acordamos e pensamos: Senhor, eu não sei como vou aguentar hoje. É nesse momento que essa oração se torna vida, porque pedir pelo pão de cada dia é pedir também pela porção de graça, ânimo e fé que nos sustenta por dentro. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando disse em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não prometeu tirar todos os problemas de uma vez, mas prometeu nos dar graça suficiente para cada dia. Essa é a essência do pão diário. Ele não antecipa amanhã hoje, mas renova nossa força conforme caminhamos. E quando vivemos assim, começamos a perceber Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Vemos sua mão em pequenas coisas, naquela palavra que chega no momento certo, naquela porta que se abre quando parecia impossível, naquele cuidado que chega justo na hora que mais precisamos. Isso nos ensina gratidão, porque cada resposta, por menor que pareça, é uma prova de que Ele está presente. Gratidão e dependência caminham juntas. Quem reconhece que precisa de Deus todos os dias, aprende a agradecer por cada provisão. E isso transforma até a forma como vemos a vida.
o pão sobre a mesa deixa de ser só pão, passa a ser um lembrete do cuidado de Deus. A força para levantar e trabalhar não é só disposição, é graça renovada. Até mesmo o ar que respiramos se torna motivo de louvor. Por isso essa oração não é uma repetição vazia, é um estilo de vida. É começar cada dia dizendo: Senhor, eu dependo de Ti para tudo. E isso muda tudo. Porque quando reconhecemos nossa dependência, deixamos de viver sobrecarregados, tentando controlar tudo sozinhos. Descansamos no cuidado do Pai. E descansar em Deus não significa inatividade, mas significa trabalhar com paz. Significa enfrentar os desafios, sabendo que não estamos sozinhos. É viver com o coração tranquilo, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, porque sabemos que o Deus que dá o pão diário também está nos guiando. Talvez hoje você esteja enfrentando um deserto. Talvez as preocupações estejam pesando e você não veja saída. Mas lembre-se, assim como Deus enviou o maná para Israel, Ele tem um maná para você hoje. Ele tem a porção certa para esse dia. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você só precisa confiar que aquele que cuida das aves e veste os lírios também está cuidando de você. Quando você acordar amanhã e orar essa frase, faça isso com consciência. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diga isso sabendo que está colocando sua vida nas mãos daquele que nunca perdeu o controle. Não importa o tamanho do desafio, Ele continua sendo fiel. E no final de tudo, essa oração nos aponta para Jesus, o verdadeiro pão da vida. Em João 6,35, Ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Isso nos mostra que mais do que qualquer provisão material, o maior pão que Deus nos dá é o próprio Cristo. É dele que nossa alma realmente precisa. E quando temos Jesus, temos tudo. Pai amado, hoje nós nos colocamos diante de Ti com corações rendidos. Reconhecemos que precisamos do Senhor em tudo. Por isso, oramos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sustenta-nos com a Tua mão poderosa. Supre não apenas nossas necessidades físicas, mas também nossas necessidades emocionais e espirituais. Senhor, tira de nós toda a ansiedade. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a Tua graça se renova a cada manhã. Que possamos descansar na certeza de que Tu és fiel, que nada foge do Teu controle. Pai, alimenta a nossa fé. Dá-nos olhos para ver o Teu cuidado nos detalhes. Que cada provisão nos lembre do Teu amor. Que cada resposta fortaleça nossa confiança. Nós entregamos a Ti as preocupações de amanhã, sabendo que o Senhor já está lá. Hoje, apenas pedimos que nos dês o pão necessário, a força certa e a paz que vem somente de Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Por fim, Jesus nos ensina: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, 12, 13. Essas palavras encerram a oração do Pai Nosso de uma forma poderosa, nos lembrando que a vida espiritual não é apenas sobre pedir provisão ou reconhecer a soberania de Deus. É também sobre libertação, sobre limpeza interior e proteção diária. Jesus está nos mostrando que antes de enfrentarmos o dia, precisamos começar livres do peso que carregamos de ontem e guardados contra os perigos que ainda nem chegaram. Perdoar e ser perdoado é como abrir janelas fechadas de uma casa e deixar a luz do sol invadir cada canto escuro. É uma renovação que nos permite respirar de novo. O perdão não é apenas um ato espiritual isolado. É uma disciplina diária que traz leveza à alma e saúde ao coração. Quantas pessoas vivem aprisionadas por erros passados, por culpas que insistem em voltar à mente, por lembranças que pesam mais do que deveriam.
Mas quando você ora essas palavras pela manhã, está dizendo: Senhor, eu não quero começar este dia carregando o que já ficou para trás. Lava-me, limpa-me, dá-me um coração novo. E Deus responde. A Bíblia diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo não fala apenas de um perdão inicial, mas de um perdão contínuo. É como tomar banho todos os dias. Assim como o corpo precisa ser limpo da poeira e da sujeira do dia anterior, a alma também precisa ser lavada pela graça. É isso que Jesus nos convida a fazer todas as manhãs: começar limpos, livres, renovados. Mas há uma condição que Ele mesmo coloca nessa oração: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está um dos maiores desafios do Evangelho. Deus não nos chama apenas para receber perdão, mas também para liberar perdão. Isso não é opcional, é um mandamento. Jesus está dizendo que o perdão que pedimos está diretamente ligado ao perdão que damos. E essa é uma das maiores dificuldades do coração humano. Quantas vezes acordamos lembrando de mágoas, de palavras que nos feriram, de injustiças que sofremos? A amargura é como uma sombra que insiste em nos seguir. Mas quando oramos como Jesus nos ensinou, somos confrontados. Não dá para começar o dia pedindo para Deus limpar nossa alma se não estamos dispostos a soltar as correntes que prendem outras pessoas à nossa memória. Perdoar não é fácil. Não significa dizer que o que fizeram foi certo. Não é esquecer como se nada tivesse acontecido. Perdoar é decidir não carregar mais aquela ferida. É tirar o veneno do coração. Quando liberamos perdão, não estamos apenas libertando o outro. Estamos libertando a nós mesmos. Jesus contou uma parábola sobre isso em Mateus 18, 21, 35. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ele então contou a história de um servo que devia uma quantia impagável ao seu senhor. Ao pedir misericórdia, o Senhor perdoou toda a dívida. Mas logo depois, esse mesmo servo se recusou a perdoar um colega que lhe devia uma quantia pequena. Ao saber disso, o Senhor o repreendeu severamente. Essa parábola é um espelho para nós. Somos o servo que foi perdoado de uma dívida impagável diante de Deus. Se Ele nos perdoou tanto, como poderíamos negar perdão aos outros? Liberar perdão todas as manhãs é como tirar pesos desnecessários da bagagem antes de começar a caminhada. Quem carrega rancor vive cansado, mas quem decide perdoar vive leve, porque não está mais preso ao que ficou para trás. E depois que Jesus fala sobre perdão, ele nos leva a um pedido essencial: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui ele nos lembra de algo fundamental: nossa fragilidade. Por mais fortes que achemos que somos, precisamos da proteção de Deus a cada instante. A tentação não avisa quando vai chegar. Ela se infiltra de forma sutil, como uma sombra que se aproxima sem fazer barulho. Essa parte da oração é um reconhecimento de que sozinhos somos vulneráveis. É como dizer: Senhor, eu sei que não posso confiar na minha própria força. Eu preciso que o Senhor me guarde. É um pedido de alerta espiritual. Quando pedimos para não cair em tentação, estamos pedindo também discernimento para enxergar os laços antes de nos enredarmos neles. Jesus sabe bem do que está falando. Em Mateus 26, 41, ele disse aos discípulos no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está a verdade: nossa carne é fraca. Precisamos começar o dia pedindo força, pedindo olhos abertos para os perigos que não vemos
pedindo um coração firme para não ceder às armadilhas. E quando acrescentamos, livra-nos do mal, estamos declarando que confiamos em um Deus que é nosso escudo. Salmo 121, 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Que promessa poderosa! Deus não apenas nos livra de perigos físicos, mas também nos guarda espiritualmente, protegendo nossa mente, nossas emoções e nossa fé. Começar o dia assim é como sair de casa vestido com uma armadura invisível. Paulo fala sobre isso em Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cada manhã é uma batalha, e essa oração é o nosso ato de vestir essa armadura. Pedir perdão para limpar a alma, liberar perdão para soltar os pesos, pedir livramento para não cair nas armadilhas e confiar que Deus nos guarda de todo mal. Esse ciclo diário nos mantém espiritualmente saudáveis. Sem ele, acumulamos sujeira, rancor e fragilidade até o ponto de estarmos pesados demais para caminhar. Mas quando oramos assim todos os dias, permanecemos leves, limpos e protegidos. É impressionante como Jesus, em poucas palavras, nos deu um guia completo para começar bem. Ele sabia que antes de pedirmos bênçãos, precisávamos pedir limpeza. Antes de buscar vitórias, precisávamos pedir livramento. Antes de pedir provisão, precisávamos pedir proteção. Essa oração é uma forma de alinhar o coração ao plano de Deus todos os dias. Quando você ora dessa maneira logo cedo, é como se dissesse: Senhor, eu reconheço quem eu sou e reconheço quem Tu és. Sem Ti eu não posso, mas contigo eu sou guardado, perdoado e livre. E veja como isso muda tudo. Uma pessoa que começa o dia assim carrega uma leveza diferente. Não importa se o dia será difícil ou cheio de desafios, ela sabe que está limpa do passado, que perdoou e foi perdoada, que está guardada contra as tentações e protegida do mal. Essa confiança muda a forma como enfrentamos qualquer coisa. Quantos de nós já saímos de casa apressados, preocupados, irritados com lembranças de ontem e cheios de medo do que vem pela frente? Jesus está dizendo: não precisa ser assim. Comece limpando a alma, comece liberando perdão, comece pedindo proteção e veja como até os dias mais pesados se tornam suportáveis quando você se lembra que está blindado pela graça. Esse é o poder dessas palavras. Elas não são apenas frases bonitas, elas são um ato de fé. Quando você pede perdão, você está reconhecendo que precisa de Deus. Quando você perdoa outros, você está imitando o caráter do Pai. Quando você pede livramento e proteção, você está declarando que confia nele mais do que em si mesmo. E o resultado é paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é fruto de um coração limpo e protegido. Ela não depende das circunstâncias. Ela vem de saber que você está nas mãos de Deus. Então, todas as manhãs, quando chegar a essa parte do Pai Nosso, ore com consciência. Não apenas repita. Pare, reflita. Sinta o peso sendo retirado, sinta a alma sendo lavada, sinta a proteção de Deus sendo colocada sobre você como um manto. Pai querido, nesta manhã nós nos achegamos diante de Ti com corações abertos. Perdoa-nos, Senhor, por nossas falhas, por nossas palavras e pensamentos que não Te agradaram. Lava-nos com o sangue de Jesus e renova em nós um espírito puro. Também escolhemos perdoar, Pai. Declaramos que soltamos todo rancor, toda mágoa, todo o peso do passado. Assim como fomos perdoados por Ti, decidimos perdoar aqueles que nos ofenderam. Que nossa alma seja leve hoje. Senhor,
não nos deixes cair em tentação. Abre nossos olhos para ver as ciladas. Fortalece nossos pés para não tropeçarem. Livra-nos do mal. Guarda nossa mente, nossos caminhos e nossas famílias. Cerca-nos com tua presença e com teus anjos. Hoje, Senhor, queremos começar limpos, perdoados, fortalecidos e protegidos. Cremos que tua mão está sobre nós e que nada poderá nos separar do teu amor. Nós oramos confiando que tu és fiel para cumprir cada promessa, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Depois de nos ensinar sobre perdão, livramento e proteção, Jesus encerra a oração com uma declaração que muda completamente nossa perspectiva. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras não são apenas um encerramento formal, elas são uma explosão de fé, um selo que reafirma quem Deus é e quem somos diante dele. É como se Jesus estivesse nos lembrando. Não importa o que você peça, não importa o que você enfrente, no final de tudo, Deus reina acima de todas as coisas. Aleluia. Essa frase é o clímax de toda a oração. Jesus começa nos ensinando a olhar para cima. Pai nosso que estás nos céus. Depois nos convida a confiar na provisão diária. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em seguida, nos chama à pureza e ao perdão, e também à proteção contra o mal. E agora, ele conclui levando nosso coração à fonte de toda confiança, à soberania absoluta de Deus. É como se ele dissesse: depois de tudo que você apresentou, lembre-se, tudo está seguro nas mãos do Pai. Essa é a âncora que segura nossa alma nos dias bons e nos dias maus. Quando você diz, teu é o reino, está afirmando que a autoridade não pertence aos homens, às circunstâncias ou às forças que parecem dominar o mundo. É um lembrete de que os reinos humanos são passageiros. Governos mudam, leis mudam, sistemas econômicos caem, mas o trono de Deus permanece intocável. Daniel 2,44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quando tudo ao nosso redor parece instável, quando notícias ruins tentam roubar nossa esperança, precisamos repetir essa verdade. Há um reino que nunca será abalado. Hebreus 12:28 declara: pelo que, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Não estamos apenas sobrevivendo neste mundo, estamos caminhando em direção a um reino eterno que já começou dentro de nós. E então Jesus nos leva a declarar: teu é o poder. Isso significa que não importa o tamanho do obstáculo, Deus tem poder suficiente para intervir. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. À frente, um mar impossível de atravessar. Atrás, um exército furioso. Humanamente não havia saída. Mas Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. E quando eles obedeceram, Deus abriu um caminho no meio do impossível. É assim que seu poder age. O mesmo poder que derrubou as muralhas de Jericó com o som de trombetas, que fechou a boca dos leões para proteger Daniel, que fez fogo descer do céu na oração de Elias, é o poder que ainda opera hoje. Esse é o poder que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno. Paulo declara em Efésios 1:19-20 que esse poder é a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Quando dizemos teu é o poder, estamos nos lembrando que servimos a um Deus que não apenas promete, mas cumpre com autoridade e força invencíveis. E então vem: teu é a glória.
Aqui, Jesus nos ensina que tudo o que vivemos precisa apontar de volta para Deus. Quando você vence uma batalha, a glória é dele. Quando recebe uma provisão inesperada, a glória é dele. Quando encontra paz no meio da tempestade, é para que o mundo veja o brilho da glória dele na sua vida. Salmo 115:1 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua verdade. Reconhecer que a glória é de Deus nos coloca no nosso devido lugar. Somos vasos de barro, mas carregamos um tesouro. 2 Coríntios 4:7. Não é nossa força, nossa habilidade ou nossa inteligência que sustentam nossa vida. É a graça de Deus. Quando você entende isso, a arrogância cai por terra, a comparação perde sentido e o coração aprende a se render. E então terminamos com para sempre, amém. Essas duas palavras selam-se, declarando que, independentemente das circunstâncias, Deus reina. Essa é a oração de quem descansa. É como se Jesus dissesse: você apresentou suas necessidades, pediu perdão, buscou proteção, mas agora lembre-se, o controle não está nas suas mãos, está nas mãos do Pai Eterno. Quando você ora assim, sua fé é renovada. Você acorda e começa o dia dizendo: Pai nosso que estás nos céus, e termina lembrando: teu é o reino, o poder e a glória. É como andar entre duas colunas inabaláveis, começar com Deus e terminar com Deus. Isso dá segurança para viver no meio de qualquer tempestade. Essa parte final do Pai Nosso é também um convite à adoração. Depois de tudo, depois dos pedidos e confissões, somos chamados a louvar. A adoração não é apenas cantar, é declarar com a vida: teu é o reino. É confiar que mesmo quando não entendemos, Ele sabe o que está fazendo. É crer que o poder dele é maior que qualquer força contrária. É viver de tal forma que a glória dele brilhe através de nós. E quando isso se torna hábito, nossa maneira de viver muda. Você para de se desesperar com os noticiários, porque lembra que teu é o reino. Você para de se sentir impotente diante de problemas, porque declara: teu é o poder. Você deixa de buscar reconhecimento vazio, porque entende teu é a glória, e termina tudo com para sempre, amém. Porque sabe que a última palavra sempre será de Deus. Essa é a beleza do Pai Nosso. Ele começa nos levando ao céu e termina nos mantendo firmes na eternidade. Ele não apenas organiza nossas palavras, ele organiza nosso coração. Ele não apenas alinha nossa boca, ele alinha nossa perspectiva. Cada frase dessa oração é um passo para mais perto de Deus, e essa última nos coloca aos pés do trono, lembrando quem está no controle de tudo. Pai amado, hoje nós te exaltamos e declaramos com fé: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Reconhecemos que não há outro trono além do teu, não há poder acima do teu, não há glória que se compare à tua. Senhor, mesmo quando nossos olhos veem caos, nós declaramos que o teu reino permanece firme. Mesmo quando as circunstâncias parecem maiores que nós, lembramos que o teu poder é ilimitado. Mesmo quando não entendemos os caminhos, descansamos porque sabemos que tudo terminará em glória para ti. Fortalece-nos, Pai, para vivermos com os olhos fixos na eternidade. Que cada decisão nossa reflita que teu é o reino. Que cada vitória nossa seja testemunho de que teu é o poder. E que cada respiração nossa devolva glória ao teu nome. Hoje entregamos tudo em tuas mãos e declaramos: não apenas agora, mas para sempre, tu reinas. E descansamos na certeza de que a última palavra não é da dor, nem do medo, nem das circunstâncias. A última palavra é tua, e ela é vida, vitória e esperança. Por isso, Pai, te adoramos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Pai nosso que estás nos céus, hoje nós nos achegamos diante de Ti para começar este dia na Tua presença. Essas palavras não são apenas um início de oração, são um posicionamento espiritual. Quando dizemos Pai Nosso, estamos declarando identidade e relacionamento. Não falamos com um Deus distante, mas com um Pai próximo, amoroso, que nos conhece pelo nome, que sabe de cada detalhe da nossa vida, que enxerga até o que escondemos de nós mesmos. Que estás nos céus, nos lembra da soberania dele. Um Pai que governa, que vê tudo do alto, nos lembra, não estamos sozinhos. Temos um Pai que está nos céus, mas também habita conosco. E então dizemos, santificamos o teu nome sobre tudo o que somos e tudo o que temos. Essa é uma declaração de entrega. Quando santificamos o nome dele, reconhecemos que tudo na nossa vida deve refletir quem ele é. Antes de pedirmos qualquer coisa, afirmamos, Senhor, o teu nome está acima dos meus planos, dos meus sonhos, da minha vontade. É como dizer que a tua santidade cubra minhas falhas, que a tua luz brilhe sobre as minhas sombras. E é aqui que algo poderoso acontece. Quando começamos santificando o nome de Deus, nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos nele. Isso muda completamente a atmosfera do nosso coração. Em vez de começarmos o dia carregando preocupações e tentando resolver tudo na força do braço, entregamos tudo e nos lembramos. Ele é santo, ele é digno, ele está no controle. Declaramos que o teu reino venha sobre nossa casa, sobre nossas decisões e sobre cada passo que daremos hoje. Essa frase é um convite para que a vontade de Deus governe sobre nós. É uma rendição. Quando dizemos, venha o teu reino, estamos renunciando ao controle e dizendo, Pai, reina sobre meus pensamentos, sobre minhas atitudes, sobre cada área da minha vida. Quantas vezes acordamos com a mente agitada, com planos e ideias que queremos colocar em prática? Mas essa parte da oração nos lembra. Antes de qualquer coisa, precisamos buscar o reino. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o segredo. Quando buscamos o reino primeiro, todas as outras coisas entram no lugar certo. É como organizar uma estante. Quando você coloca o item principal primeiro, os outros se ajustam naturalmente. Mas se tenta encher de coisas pequenas antes, tudo fica bagunçado. O reino precisa vir primeiro. E quando pedimos, Senhor, dá-nos hoje o pão que precisamos, não falamos apenas de alimento físico. Jesus sabia que nosso coração precisa de algo muito além do que o corpo consome. Precisamos de paz, força e fé. Paz para enfrentar um mundo ansioso. Força para lidar com os desafios que o dia trará. Fé para acreditar no que ainda não vemos. Esse é o pão que mantém nossa alma firme. Quantas vezes acordamos com o coração pesado, sem ânimo? Nesses dias, o pão que precisamos não está na mesa, está na presença de Deus, e Ele é fiel para nos dar exatamente o que necessitamos. Filipenses 4,19 nos garante, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Todas as necessidades, físicas, emocionais, espirituais. Ele não dá menos, não atrasa, não falha, perdoa as nossas falhas, limpa o nosso coração e nos ensina a perdoar como tu nos perdoaste. Essa parte é libertadora. Antes de sair para viver o dia, precisamos estar limpos. O perdão é como um banho espiritual que remove a poeira acumulada do dia anterior. Deus não quer que carreguemos culpas antigas. Ele quer que andemos leves, livres, renovados. Mas Ele também nos ensina a liberar perdão. Perdoar não é fácil. Muitas vezes parece injusto.
mas é necessário. Quando seguramos mágoas, quem fica preso somos nós. Jesus nos lembra que, assim como fomos perdoados de uma dívida impagável, precisamos liberar os que nos feriram. É isso que nos mantém livres. Depois clamamos: livra-nos do mal, Senhor. Guarda nossa mente, nossa família e nossos caminhos. Esse é um pedido de proteção. Vivemos em um mundo cheio de perigos visíveis e invisíveis. Só Deus pode nos guardar completamente. Pedir livramento é reconhecer nossa vulnerabilidade e declarar: Pai, só o Senhor pode me proteger de coisas que nem mesmo vejo. Essa proteção é ampla, física, espiritual, emocional. Quando pedimos que Ele guarde nossa mente, estamos pedindo que nos proteja dos pensamentos que nos enfraquecem, das mentiras que tentam entrar, das setas invisíveis que vêm para nos desanimar. Quando pedimos que guarde nossa família, estamos cobrindo nossos lares com a presença dEle, declarando que nenhum mal prosperará contra aqueles que amamos. E completamos: que nenhuma seta do inimigo prospere contra nós. Que cada porta errada se feche e que cada porta certa se abra pela tua mão. Aqui está a confiança absoluta no cuidado de Deus. Quantas vezes entramos por portas que pareciam certas e só depois vimos que eram armadilhas? Pedir para que Deus feche portas erradas é pedir discernimento. É dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda agora, fecha tudo aquilo que não vem de Ti. E ao mesmo tempo é pedir que Ele abra as portas certas, aquelas que ninguém pode fechar. Isaías 22:22 diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa é a segurança que temos. Não precisamos forçar nada. O que é de Deus se abrirá no tempo certo, e o que não é, Ele fechará. Por fim, declaramos: hoje nós entregamos o dia inteiro a Ti. Que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito e que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver o Teu cuidado em cada detalhe. Que frase poderosa! É como assinar um contrato diário com Deus. Senhor, eu entrego este dia ao Senhor. Conduz cada passo, que o Teu Espírito me dirija em tudo. Quando fazemos isso, não apenas vivemos com mais paz, mas também passamos a perceber os detalhes da mão de Deus em nossas vidas. Coisas pequenas começam a ganhar significado. Um livramento que você nem viu. Uma palavra que veio na hora certa. Um atraso que parecia inconveniente, mas que te poupou de algo pior. Ao final do dia, conseguimos olhar para trás e enxergar: Ele esteve comigo o tempo todo. E terminamos reafirmando: pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Essa frase fecha tudo com chave de ouro. É reconhecer que não importa o que aconteça, o reino é dele, o poder é dele e toda a glória volta para ele. Essa é a nossa âncora, esse é o selo da nossa confiança. Quando vivemos assim, começando cada dia com essa entrega completa, nada pode nos abalar da mesma forma. Os problemas vêm, mas não nos dominam. As lutas surgem, mas não nos destroem, porque nossa Amado, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti e reafirmamos cada palavra dessa oração. Santificamos o Teu nome sobre nossa vida, declaramos que o Teu reino venha sobre nossa casa, sobre nossas decisões e sobre cada passo que daremos hoje. Senhor, dá-nos hoje o pão que precisamos. Sustenta-nos com Tua paz, Tua força e Tua fé. Perdoa nossas falhas e ajuda-nos a liberar perdão para aqueles que nos feriram. Livra-nos do mal. Guarda nossas mentes dos ataques invisíveis. Protege nossas famílias e fecha as portas erradas, abrindo as portas que vêm diretamente de Ti.
Hoje entregamos tudo nas tuas mãos. Nossos planos, nossas preocupações, nossas agendas e até nossos medos. Que cada decisão seja guiada pelo teu Espírito Santo. E ao final deste dia, que possamos olhar para trás e enxergar o teu cuidado em cada detalhe. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo tocou o seu coração através dessa oração, é porque Deus queria te lembrar que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Eu quero te pedir algo especial. Não guarde isso só para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que está precisando de esperança, de paz, de um renovo espiritual. Você pode ser instrumento de Deus para levar essa mensagem ao coração de outra pessoa. E antes de você sair, eu te convido a continuar sendo edificado. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. É mais uma palavra preparada com muito carinho para fortalecer a sua fé e te aproximar ainda mais da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí, gente. Está explicado a importância do Pai Nosso, né? Agora, eu vou lembrar aqui um pequeno lembrete. Por que que as igrejas chamadas evangélicas, que de igreja não tem nada, são seitas, por que que eles não oram o Pai Nosso? Por que que nas igrejas tem o nome da igreja é grandão e embaixo tem lá o nome de Jesus pequenininho? Eles não querem lembrar que você lembre da palavra do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus é missionária, é de graça. Isso não interessa essas seitas, eles querem ganhar dinheiro. Acorda, gente. A minha missão é essa, é levar a verdade para vocês. Isso que vocês ouviram aí, a explicação do Pai Nosso, não foi programado, não. Comecei a fazer essa postagem e liguei a rádio e apareceu isso. Foi o Espírito Santo. Se você chegou até aqui, é o Espírito do Senhor que quer que você retenha e passe essa postagem, passe para outra pessoa. Não é? Tem muita gente presa no laço do passarinheiro, né? Que precisa... Jesus não fala que muitos seriam dos escolhidos, seriam enganados? Então, é isso aí. Da minha parte eu estou fazendo. Agora, se vocês quiserem acreditar, é Deus que botou no coração de vocês. Agora, se vocês não acreditam, Deus vai endurecer o coração de vocês, que nem fez lá com o Faraó. Beleza? Abração, felicidade, que o Senhor continue guardando você e não esqueça de mim. Estou na área, não vivo sem Ele. Valeu, tchau.